Olá meus amigos, bom dia a todos, Dr. Alessandro Dantas com vocês aqui. Como eu havia dito, estou fazendo um vídeo que eu havia prometido fazer para você com um pouquinho mais de tranquilidade e eu tinha até feito um ontem, só que tive problema para subir com o vídeo e acabei que preferi fazer um novo agora cedo. Estou desde hoje 3 horas da manhã no escritório aqui, trabalhando como sempre, dedicando, fazendo as coisas. E o que eu queria dizer é não se desmotive por nada. Nós tivemos uma baixa, nós tivemos uma perda em uma batalha, em 2 batalhas que saíram da mesma vara, da 9ª Vara Federal, e que deu para ver claramente, de forma absolutamente clara, que os 2 processos, que um era de técnico e o outro era de analista, com teses completamente distintas e amplamente fundamentadas, com prova absolutamente contundente, o magistrado deu exatamente a mesma sentença, sem tirar e nem pôr um A. Inclusive chamou os analistas de técnicos, como se fossem 2 processos de técnico, o que demonstra, na verdade, que não houve a leitura do processo e que aquela decisão é uma decisão padrão, uma decisão que eu quero dar para poder negar um direito quando eu não quero ver o processo. É claro que eu não posso chegar para ele e falar isso, excelência, você não quis ver o processo e fez isso. Mas a prova é essa. E quando eu recorrer, eu vou juntar as duas e falar, olha só, processos completamente distintos, provas distintas, fundamentos distintos, documentos distintos e a mesma sentença? Tem uma coisa de errado. Isso faz com que nossa chance no lugar onde realmente importa, que é o TRF, fique muito maior, aumente muito mais, porque é lá que é a decisão definitiva. E ao contrário da primeira instância, onde a gente não consegue controlar o juiz, a gente não sabe o momento que ele vai dar a decisão, já no TRF é diferente, porque o processo ele é pautado com 1 semana, 2 de antecedência, então dá tempo de ir uns 2 dias, 3 de antecedência, conversar com cada desembargador, levar memorial, mostrar o que aconteceu. E como eu havia dito e repito agora, a gente está sempre investindo pesado em tecnologia. Estamos mapeando o Poder Judiciário de Brasília, quase 2.000 sentenças já separamos. Olha só, nessa tela aqui, a quantidade de processos de sentenças relacionados a concurso público, dizendo a vara que está o processo, olha que legal. Isso daí não é uma coisa fácil de ser feita, a gente teve que desenvolver um sistema para localizar o número das ações que estão relacionadas a concurso público e dividimos todas essas ações, pegamos uma por uma e colocamos por vara, e aí eu consigo pesquisar por juiz, por vara, uma série de coisas. Outra coisa bacana, olha que legal essa parte aqui, desenvolvemos um sistema onde eu jogo as palavras-chave que eu quero e eu já consigo toda a jurisprudência organizada em forma de ementa para citação. Não perco tempo, consigo achar que são favoráveis rapidamente. Fiz isso inclusive no processo de vocês, mas manualmente, foi muito mais dificultoso. Agora eu vou juntar cada vez mais. Eu quero mostrar para o juiz que, ao contrário do que a maioria pensa, que eles acham que aquela decisão que foi dada foi só única e exclusivamente para mim, e que eu não sei que ele faz isso com vários outros. Eu vou provar para ele que eu estou por dentro completamente de tudo que está passando, que ele está dando decisões iguais em casos diferentes, e isso vai fazer com que ele seja obrigado a ler o nosso processo. Tá legal? Isso nos que estão em andamento e nos que já perdemos, eu já vou recorrer esculhambando, porque eu digo o seguinte, veja, eu aceito perder, mas não aceito perder de forma desta maneira, de forma absurda como essa. Não foi mencionado uma página do nosso processo, não foi mencionado nada. Isso não existe, isso não é uma derrota, isso é um assassinato jurídico. Eu não posso aceitar isso como um professor de direito, um autor de vários livros, um advogado que leva a sério a minha profissão e que realmente acredita e sabe que por detrás daquele papel, daquela tela, tem pessoas que precisam disso para viver, para satisfazer um sonho. E isso eu quero passar e tento passar através das minhas petições. Todos vocês já tiveram acesso, eu disponibilizei todas elas para vocês lerem e ver a qualidade, o nível de profundidade de tese que eu desenvolvi
coisas que ninguém nunca desenvolveu. Estou brigando ferrenhamente, é claro, eu não consigo fazer vídeo toda hora, porque eu tenho que estar focado. São muitos processos, então tem que estar focado para criar, bater, né? E porque todas as dificuldades que tentaram criar para a gente, eu fui revertendo uma a uma. Só a sentença que quando ele queria dar uma contra, dava e eu não tinha como, porque na verdade já era sentença. Mas aí, quando for uma sentença muito ruim, eu vou embargar e vou destruir no embargo. Quando for uma sentença copiada, eu não vou embargar, eu vou apelar e vou mostrar que aquele juiz não leu o processo, ele simplesmente repetiu. Isso vai deixar, de certa maneira, o desembargador numa situação muito delicada, de ver um processo absolutamente fundamentado, onde o próprio tribunal tem decisões no sentido de que o OMS, quando ele é fundamentado, ele tem que ser provido, é uma ação constitucional. E aí, meus amigos, ali vai ser muito mais fácil de a gente ganhar ação. Então, é aquilo que eu falei, é melhor perder. Eu não gosto de perder, mas se for para perder, eu prefiro perder com uma sentença dessa. Porque uma sentença dessa, eu consigo brincar em cima dela. Agora, se vem uma sentença detalhada, fundamentando passo a passo cada coisa, é mais difícil, mas a gente briga também, porque nossos argumentos são muito fortes e eu quero que eles rebatam os nossos argumentos. Então, meus amigos, não desanimem, estamos firmes e fortes, estou acompanhando tudo. Vocês já aprenderam a acompanhar o processo pelo site, mas lembre-se que nem tudo que está no site quer dizer que está correndo o prazo e por aí vai. Eu estou dando entrada nas peças processuais de acordo com o momento que eu sou intimado, porque às vezes você vê que tem uma contestação no teu processo, mas ainda não foi intimado, não está lá, expedição de intimação eletrônica, né, para mim. Só que em outros processos está acontecendo isso, então tem que trabalhar neles para manter a qualidade em todos eles, ok? Então, fique tranquilo que mesmo que acabe o prazo de validade do concurso, a gente ganhando a ação, vocês são nomeados. Porque o que não pode é a administração nomear voluntariamente. Agora, por ordem judicial, ela pode fazer isso sim, sem absolutamente nenhum problema, ok? Em relação à ação que a gente pediu a suspensão do prazo de validade do concurso, que foi uma segunda ação, porque a primeira foi extinta por um motivo absurdo, que deu vontade de recorrer, mas eu estrategicamente vi que isso ia fazer a gente perder tempo. Entrei com uma outra ação em nome de outras pessoas, sem cobrar nada, porque eu quero brigar por essa causa com unhas e dentes. E digo mais, essa ação, o juiz de primeira, ele não indeferiu, mas ele pediu para ouvir o INSS. E o INSS já foi intimado. De todo modo, eu vou entrar com uma petiçãozinha informando o juiz o seguinte, ó, de duas uma. Ou você dá um prazo menor para o INSS se manifestar, vou fazer isso essa semana. Ou então, quando você apreciar, caso já esteja muito em cima ou tenha terminado o prazo, você dê uma decisão com efeito retroativo à data que eu pedi. Porque senão não tem sentido, foi uma decisão maliciosa. Vou deixar absolutamente claro isso na petição que eu vou dar entrada. E estarei agora em julho, na segunda quinzena em Brasília. Creio que ficaria um tempo maior lá para poder trabalhar em alguns processos meus, mas eu estou indo até mesmo por conta própria porque eu quero muito sair de lá com alguma liminar na mão, uma liminar, uma nomeação de alguém na mão. Mas isso eu não vou fazer em processo coletivo. Vou fazer em ações individuais do edital 13, porque ali eu vou chegar e vou mostrar a realidade para o juiz na lata. Eu vou falar, quer negar? Então nega, mas fundamenta. E se não, excelência, você tem que dar. E eu vou ficar lá pelo menos uns 10 dias e vou encher o saco, desculpa o palavrão, de todo mundo lá. E vou fazer de tudo para sair com uma decisão liminar e quebrar as pernas do INSS. Porque uma sentença é mais fácil ganhar, porque é o final do processo, mas liminar quase ninguém ganha, principalmente para assumir. Mas eu estou com algumas ações que eu vou entrar em individual, que eu vou pedir liminar, para poder assumir quem está no edital 13. E eu vou ficar tete a tete com o magistrado, vou falar, eu só saio daqui de Brasília quando tiver uma decisão, seja a favor
seja contra. Então, meus amigos, perdemos uma batalha. Ou melhor, perdemos uma batalha, isso. Mas a guerra é muito mais longa. A guerra termina no TRF. Tem muito caminho pela frente ainda, não desisto. E eu não desisti, não vou desistir jamais de vocês. Vamos continuar firme. E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Infelizmente, algumas pessoas têm tido um comportamento de ficar inadimplente em relação à contraparte do que foi combinado. Eu, trabalhando arduamente, madrugada dentro, a equipe toda focada nisso, desenvolvendo sistemas, investindo nisso, viajando várias vezes, e existe uma quantidade de pessoas que têm simplesmente feito vista grossa ao pagamento, vamos dizer assim. Simplesmente pagaram 2, 3 parcelas, depois parou de pagar. Isso é minoria, quantidade ínfima, mas tem. E aí eu quero pedir a gentileza que essas pessoas resolvam essa situação. O escritório tem entrado em contato, tem mandado e-mail, mandado torpedo e a situação não se resolve. E pelo contrato existe a previsão de eu poder cobrar isso, toda a dívida antecipadamente, como é qualquer contrato, bem como protestar, bem como fazer colocar em banco de restrição de crédito, só que eu não quero fazer isso. Eu sou parceiro de vocês, mas vocês também não podem me abandonar porque ou então se empolgou e entrou com a ação e não falou, não quero pagar. Agora, claro, eu sou humano. Se você falar para mim, Alessandro, eu estou passando por uma situação tal, estou doente, estou com uma situação muito específica, eu posso reparcelar isso aí? Claro, eu nunca neguei nada. Tem gente que eu entrei de graça para a pessoa, que a pessoa estava doente, não podia pagar, estava com o dinheiro que ela tinha era para ter tratamento. Então todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa boa. Agora, é muito ruim quando a pessoa, de certa maneira, ela finge que está nem aí e de repente fala, eu quero parar, eu não quero continuar na ação. Não existe isso. Eu não vou tirar ninguém da ação, porque se eu tirar uma pessoa, eu paraliso o processo para tirar a pessoa. Então ela continua. E aí, no caso, ela paga o valor inicialmente combinado, que foi apenas parcelado, e se a gente ganhar a ação, se porventura ela assumir, ela paga o êxito. Se ela não assumir, ela não paga nada, tudo bem. Mas ela me avisa previamente, ok? Então eu peço gentileza nesse ponto aí, e tenha consciência disso aí, para que a gente não precise tomar medidas de cobrança em relação a alguns que estão em dívida. Porque a gente batalha muito, a gente se esforça muito, e o INSS, como eu disse para vocês, foi uma causa que eu abracei, eu estou colocando todas as minhas energias e vocês estão vendo a qualidade do trabalho. E qualquer derrota que a gente tem tido, vocês têm visto de forma cabal, comprovada, que é absolutamente injusta. E aquilo que é injusto, que é mal fundamentado, é muito fácil de ser revertido. Então vamos manter a sinergia, a nossa harmonia, e ficar todo mundo, cada um cumprindo aquilo que foi combinado. Legal? Podem confiar, estou firme e forte nisso, a equipe está cada vez maior, os investimentos para poder obter dados estão cada vez melhores e, se Deus quiser, em breve a gente vai ter uma notícia muito boa. Legal? Tudo de bom, um abraço para vocês e tamo junto.